O que são os níveis de dificuldade dentro das provas da Banca VUNESP? Vamos falar sobre isso? Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para você conquistar sua vaga em menos de um ano. E hoje o assunto desse vídeo são os níveis. Eu falo muito aqui no perfil, tanto no canal quanto no Instagram, no TikTok, nas mídias de uma forma geral, sobre os 3 níveis. Só que às vezes não fica tão claro, né, o que são as principais diferenças, as características, e isso é muito importante para você, até porque isso é decisivo para você que quer passar em medicina em menos de um ano. Então, vamos entender este processo, as principais diferenças, para que você realmente consiga garantir a sua vaga. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: existem grandes bancas que preparam vestibulares. Exato. Tem as grandes bancas e nós temos algumas faculdades que são vestibulares próprios. Exatamente. Então, vamos ao exemplo aqui, ó, a PUC. A PUC é um vestibular próprio. São os próprios professores que elaboram ali as questões. Unital é um vestibular próprio. Tem algumas faculdades que a própria instituição prepara as questões e aplica ali o vestibular. E para grandes faculdades, nós temos bancas, empresas responsáveis por essa elaboração. Elaboração de prova, aplicação, correção, que é o caso da banca VUNESP. Então, nós temos a VUNESP, que é uma grande banca, nós temos a FUVEST, que faz da USP, tem Convest, que faz Unicamp. Então, tem algumas bancas aí. E a VUNESP prepara mais de 40 provas por ano. Exatamente. Então, gente, sem medo de errar, eu posso afirmar aqui que a VUNESP é a maior banca de preparação para vestibulares, sem a menor sombra de dúvidas. Por quê? Ela prepara mais de 40 vestibulares de medicina no ano. Dentro desses mais de 40 vestibulares, nós temos públicas e particulares, em praticamente nosso país todo. Então, olha só, nós temos 5 faculdades públicas: Unesp, Unifesp, UEA, FAMEMA e FAMERP, e mais de 35 particulares: Einstein, Santa Casa, Sírio, ABC, FMJ, Uniceub, Unisul, São Caetano, São Camilo, Santa Marcelina, e aí, gente, vai, tá? É imensa essa lista de provas que a banca VUNESP prepara. Então, olha só, uma coisa importante: nós não temos uma prova, nós temos mais de 40. E é impossível preparar mais de 40 provas ali iguais, né? Com o mesmo perfil, o mesmo grau de complexidade. Até porque nós estamos falando de faculdades completamente diferentes. Então, o Unesp tem um perfil, FAMERP tem outro, Einstein tem outro, Santa Casa tem outro. Então, cada faculdade tem as suas particularidades. E como que é feita essa preparação? A faculdade passa ali todas as informações que são relevantes para ela, do processo seletivo, o que ela busca no candidato. A banca VUNESP estuda sobre isso, traça um perfil e aí sim começa toda essa preparação de vestibular. Depois de traçar, eu estou simplificando algo que não é simples aqui, só para você entender a lógica do processo, tudo bem? Depois que é feito esse estudo e traça-se um perfil, aí se prepara um estilo de prova. Por isso que tem provas que são 2 dias, né? Que tem primeiro e segundo dia, tem prova que é um dia só, tem prova que tem 40 questões, tem prova que tem 90 questões. Por quê? Isso é perfil. É o que eu estou traçando, o perfil de candidato que eu quero dentro da minha faculdade. Tudo bem? Por enquanto, nada de novo. Débora, onde é que entra os níveis de dificuldade? Aí, depois que nós temos o perfil, as características, a concorrência, entre outras coisas, o que a gente faz? A gente precisa criar uma prova onde tem questões objetivas, dissertativas, que eu consiga selecionar esse perfil, essa pessoa que eu quero. Tudo bem? E aí começa o trabalho da elaboração. Dentro desse perfil, existem traços desse candidato. Eu quero uma pessoa que seja analista, que seja uma pessoa que pensa mais rápido, que analisa fatos mais rápido, coleta dados mais rápido. O que eu quero, o que eu espero? Então, se traça o perfil de candidato e dentro desse perfil a gente coloca os níveis, exatamente. Então, agora nós vamos entrar
dentro desse contexto. Percebe que não é tão simples, não é uma coisa tão automática ou irrelevante? Muita gente acha que, não, eu posso estudando, chegar lá e eu faço a prova. Não, não faz. É preciso pensar em todo esse contexto para que você realmente atinja a sua aprovação. Tudo bem? Olhando para essa estrutura de provas, nós temos provas níveis 1, 2 e 3. Só que uma coisa que pouca gente sabe é que mesmo dentro desses níveis existem particularidades. Nós temos 5 tipos de provas níveis 1, 3 tipos de provas níveis 2 e 3 tipos de provas níveis 3. Olha só, fui buscar informação, hein? Então, 5 tipos níveis 1 e 3 níveis 2, 3 níveis 3. Então, não é algo que eu posso ignorar. Se eu ignorar, pode custar a minha vaga. Mas eu vou falar com vocês aqui sobre as características principais das provas níveis 1, 2 e 3. Não vou abrir para cada perfil, até porque é muita coisa, mas eu vou falar das características principais aqui para que você comece a entender esse processo e se prepare da melhor maneira possível. Vamos lá. Provas níveis 1. Características fundamentais. Objetividade. Exatamente. Então, as provas níveis 1, elas são extremamente objetivas, rápidas, fácil de gestão. Débora, o que significa isso? Significa que o aluno, ele não gasta tempo em interpretação, em leituras longas, em uma prova extensa. Não é perfil de uma prova nível 1. Não é esse perfil de candidato que eu quero numa prova nível 1. Então, as provas níveis 1 geralmente são absurdamente rápidas. Só tem uma prova nível 1 que acontece em 2 dias, que é o EA, porque tem as particularidades regionais. Tirando o EA, todas as outras é um único dia de aplicação e a gente entrega tudo para o aluno e é uma prova rápida. Vou pegar aqui o caso da FAMEMA, 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação. Você chega lá, entrega umas 3 para você, você se vira com o tempo e tem que entregar. Rápida, objetiva. Sírio também é assim, São Caetano, São Camilo, são todas provas níveis 1. Um único momento, você administra tempo, organiza. Qual que é a principal característica? É uma prova rápida e objetiva. E sem a menor sombra de dúvidas, é o nível de dificuldade mais baixo também. Então, nós temos provas extremamente concorridas, como a FAMEMA, por exemplo, como o Sírio, mas o nível de exigência da prova é baixo. Então, você precisa atingir uma nota elevada para conseguir a aprovação. Tudo bem? Então, uma característica que você precisa desenvolver para conseguir aprovação em uma prova nível 1. Você tem que ser rápido, tá? Eu tenho que desenvolver habilidade de resolver questões de forma muito rápida, de forma quase que instantânea. Tudo bem? Isso é muito importante para vocês. Beleza? Deu para pegar aqui a questão da prova nível 1? Quando a gente vai para uma prova nível 2, aí a gente muda completamente essa situação. O perfil do candidato nível 2, FAMERP, Santa Casa, FAMECA, nós estamos falando de um aluno mais analista, um aluno que consegue coletar dados de uma forma rápida e eficiente, um aluno que é bom em interpretação, tá? É um aluno que é necessário ter essa habilidade aguçada de interpretação, de coletar dados, de analisar dados, otimizar respostas. Isso é muito importante para quem vai fazer uma prova nível 2, como Santa Casa, Unesp, FAMER. Tudo bem? Então, isso é uma característica de provas níveis 2. Também é um aluno que precisa ter resistência, porque é uma prova de 2 dias. Tem primeiro dia, tem segundo dia FAMERP, FAMECA, Unesp, primeira e segunda fase, Santa Casa, primeiro e segundo dia. Então, é outro perfil. O aluno que se prepara para uma prova nível 1, ele jamais está pronto para uma prova nível 2, tá? Isso é muito importante. O grau de complexidade da prova nível 2 também é maior, por 2 motivos. Porque a exigência do conteúdo é maior e porque tem toda essa complexidade de análise na prova, que dificulta. Então, aqui para essa prova nível 1, a gente tem que trabalhar muito objetividade com o aluno. Aqui, um pouco mais abstrato. Então, são coisas diferentes. Tudo bem? Então, saber disso vai te dar vantagem na prova. Não saber vai tirar a sua vaga sem a menor sombra de dúvidas.
Tá? Quando nós vamos para as provas níveis 3, a gente volta para essa característica de objetividade. Provas níveis 3, FACISB, Einstein, ABC, Unifacef e Unifesp. 5 provas níveis 3, cada uma com suas particularidades, mas todas elas muito diretas ao ponto. Débora, mas isso não é uma característica das provas níveis 1? Também. Só que o grau de complexidade dessas questões são muito maiores. Exceções, complexidade, conteúdo específico. Aqui, a gente precisa ver quem realmente estudou de forma específica. Então, são características. Então, nível 1, um pouco menos difícil que nível 2, que é um pouco menos difícil que nível 3. Mas características diferentes. Uma coisa extremamente importante vocês saberem é que, se você... Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a faculdade, quais são os níveis. Porque aí, qual é o nível, vai me indicar o como e quanto eu tenho que estudar. Dentro desse nível, é nível A, nível 1A, nível 1B, nível C, quais são as particularidades? Qual é o perfil de candidato? O que eu tenho que desenvolver em mim para eu conseguir fazer essa prova? Mas se eu souber tudo isso... Débora, eu já consigo passar no meu vestibular? Você tem parte do caminho. Qual que é a outra parte fundamental? Eu conhecer os pilares da Banca VUNESP, que é o conteúdo básico, conteúdo específico e critério de correção. Gente, Unifesp, por exemplo, é uma prova que não tem conteúdo específico. É uma das... Nós temos 3 provas que não têm conteúdo específico. A Unifesp é uma delas. Todas as outras nós temos. Então, conteúdo básico, eu tenho que dominar. Conteúdo específico, eu tenho que dominar. E critério de correção, eu tenho que conseguir fazer. Então, se eu conhecer esses 3 critérios e conhecer o perfil da minha prova, aí sim você está pronto para passar em menos de um ano. Lembrando que... Lembra que eu falei, eu tenho 5 provas níveis 3, né? Nível 2 também, ó. Santa Casa, FAMERP, FAMECA, Santa Marcelina e Unesp. 5 provas níveis 2. Cada uma com a sua particularidade, cada uma com a sua característica específica. Se eu estudar para uma, eu estou pronta para outra? Não. Gente, olha só. Para você conseguir aprovação em medicina em menos de um ano, você precisa estudar de forma extremamente específica e focada na sua prova. Não adianta você estudar para nível 2 e fazer nível 1. Não adianta estudar para nível 1 e fazer nível 2. Não adianta estudar para nível 3 e fazer nível 2. Isso não funciona. Talvez seja isso que tenha tirado sua vaga há tanto tempo. Ou tenha feito pessoas ficarem no cursinho aí 3, 4, 5, 6 anos. Beleza? Se você não quer isso, você precisa direcionar os seus estudos. Inclusive, recado importante. Você está vendo esse vídeo aqui até agora? Se ainda der tempo, eu vou fazer um evento em março. Em algum lugar do canal deve ter uma chamada, um anúncio, um link para você fazer a inscrição. Se você estiver vendo esse vídeo e der tempo de participar, corre, faz a inscrição e participa. Porque lá eu vou mostrar os passos que você tem que seguir para realmente garantir a aprovação ainda esse ano de 2026. Se já tiver passado, tiver alguma dúvida, me chama no direct, vamos conversar. É importante você entender o quanto direcionado precisa ser seu estudo para atingir a aprovação. Quanto mais genérico, mais tempo você vai ficar sem passar. Tudo bem? Então, primeiras coisas. A primeira coisa, eu tenho que saber fazer as perguntas certas. Primeira pergunta, qual o nome da faculdade? Para quê, Débora? Para eu saber qual é o nível. Depois que eu sei o nível, eu sei as particularidades que você precisa dominar. Depois que eu sei os níveis, as particularidades, eu sei conteúdo básico, conteúdo específico, critério de correção. Só assim a gente monta um cronograma para você iniciar. Tudo bem? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha gostado. E se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve para não perder nada. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.